Você sabia que nós temos uma parte do nosso sistema nervoso que é responsável pelo gerenciamento do estresse e ele é fundamental para a nossa sobrevivência? E essa aula de hoje a gente vai falar desse sistema nervoso, chamado de sistema nervoso autônomo. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, e o objetivo hoje é desvendar os mistérios sobre o estresse. O estresse é considerado o mal do século. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever nesse canal. Vídeos de altíssima qualidade toda semana para você. O estresse está relacionado a várias doenças do corpo. Mas o estresse não é necessariamente algo ruim. O estresse é, na verdade, uma resposta do nosso corpo com o objetivo de superar um obstáculo, seja externo da vida, seja também um obstáculo interno, uma dificuldade que o corpo possa estar tendo, por exemplo, para digerir um alimento. E isso tudo gera um estresse. O nosso sistema nervoso autônomo e o nosso sistema também neuroendócrino hormonal, esses dois sistemas gerenciam o estresse. O primeiro, sistema nervoso autônomo, ele responde a um estresse de forma imediata. É uma resposta rápida, promovida pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então o simpático ele é responsável por aumentar o fluxo sanguíneo nos músculos. Para quê? Para que eu possa responder ao gerenciamento. Superar um obstáculo que a vida me coloca. Depois de um tempo que eu me mantenho sobre o estresse, eu entro com o sistema neuroendócrino, o sistema hormonal, que é de controle mais lento. Em média, de 8 a 12 minutos depois que eu inicio uma resposta de estresse, eu já entro com o sistema neuroendócrino. Esse sistema controla outros hormônios, também com o objetivo me manter sob o estresse, onde o sangue continua indo para os músculos. O coração e o pulmão, eles continuam com uma frequência aumentada de trabalho. Por quê? O coração para bombear oxigênio para os músculos e o pulmão para captar o oxigênio, fonte básica de energia, para todos os tecidos do corpo. E aí, esse sistema de controle neural disponibiliza para os músculos mais energia para que eu possa superar todas as adversidades e obstáculos da vida. Pensando sobre esse ponto de vista, o estresse não é ruim, na verdade. É ele que nos promove condições, que nos capacita para superar os obstáculos da vida. Então vamos falar um pouco mais sobre o sistema nervoso autônomo simpático, que é a primeira reação ao estresse, os primeiros minutos do estresse. O simpático ele controla principalmente o fluxo sanguíneo, ou seja, o suprimento de energia para os tecidos do corpo. O sistema nervoso autônomo simpático ele faz com que chegue mais sangue nos músculos e no coração e no pulmão. E ao mesmo tempo ele diminui os vasos das vísceras abaixo do diafragma. Por quê? Não é hora do sistema digestivo trabalhar, e sim é hora do sistema muscular trabalhar, do coração e do pulmão. Para quê? Para que eu supere um obstáculo que a vida está me colocando. Então o sistema simpático ele tem uma ação principalmente condicionada por neurotransmissores. O principal deles é a noradrenalina, que acontece na fenda sináptica, ou a adrenalina, que é jogada direto no sangue pela suprarrenal. Então o sistema simpático ele vai me fazer gastar energia. Ao mesmo tempo, ele consegue me proporcionar um resultado satisfatório de superação de um obstáculo. Ele é fundamental para a sobrevivência. O simpático também controla os pelos e as glândulas sudorípadas. Então, reações comuns imediatas no estresse. A pupila dilata. Eu tenho uma vasodilatação e um aumento, o músculo pupilar, ele aumenta a pupila, ocorre uma dilatação. Para quê? Para que eu possa enxergar mais amplo num processo, por exemplo, de combate ou de perigo. A pupila dilata, os pelos se elevam e eu começo a produzir suor. O objetivo do suor
Tem alguns. Primeiro, termorregulação. O suor, quando o ar bate na pele, ele esfria a pele. E eu tenho vasos, veias e sistema linfático que estão ali na região da derme e no tecido subcutâneo. Então, com essa reação do ar no suor, eu consigo refrigerar o sangue. Mesmo com o trabalho aumentado dos músculos, eu consigo manter uma termorregulação interna do corpo. Além disso, o sistema simpático, essa sudorese, ela tem outros papéis evolutivos. Por exemplo, emitir cheiros, odores, tanto a nível axilar como do próprio corpo como um todo. Qual o objetivo disso? Afastar um possível predador. Além disso, de pupila dilatar, piloereção, sudorese e produção de odores, o sistema simpático, ele acelera o coração e o pulmão, como eu já disse anteriormente, para disponibilizar oxigênio para o sistema de movimento. No cérebro não ocorrem grandes mudanças, porque o cérebro ele tem que estar o tempo todo mantendo uma quantidade estável de fluxo. Além disso, o sistema simpático, eu aumento o fluxo sanguíneo para os membros superiores e membros inferiores. Para quê? Para que eu possa correr ou lutar num desafio de perigo. O principal hormônio liberado no sangue é a adrenalina, que vai gerar todo esse processo que eu expliquei para vocês. Porém, além disso tudo, da adrenalina gerar uma resposta fundamental para a sobrevivência, quando ela é mantida por tempo prolongado, ela é deletéria. Ela gera muito desgaste desses tecidos. É um hormônio que, quando a adrenalina está em alta, eu gasto muita energia. E isso não pode ser mantido durante muito tempo. E aí entra o sistema neuroendócrino, uma outra área do nosso sistema nervoso, principalmente o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, que vai manter a gente sob o estresse, porém vai diminuir a produção de adrenalina, vai diminuir essa atividade simpática. Ela vai se manter, porém em menor atividade. Então esse sistema hipotálamo, hipófise adrenal vai produzir hormônios do estresse também. O principal deles, o cortisol. O que o cortisol faz? Ele diminui esses efeitos da adrenalina. Na hora do estresse, da luta ou fuga, não é hora de sentir dor. Por isso que o cortisol e o corticoide, que é o remédio anti-inflamatório esteroide que a gente usa para dor e para inflamação, ele reduz a dor. Porque na hora do estresse, não é hora de eu sentir dor, muito pelo contrário. A dor, ela poderia me prejudicar na superação de um obstáculo. Então, o objetivo principal na hora do estresse é inibir a dor e promover uma reação do sistema músculo-esquelético, continuar promovendo. O cortisol, ele diminui a absorção de cartilagem, a produção de cartilagem, na verdade, pelas articulações. Por quê? Agora é hora de eu enfrentar um problema e não renovar o meu corpo. Depois que eu superar o meu obstáculo, o estresse, aí eu vou recompor o meu corpo. E assim funciona o gerenciamento do estresse. O cortisol, ele também, com efeito a médio e longo prazo, quando o estresse é mantido durante um tempo prolongado, ele faz com que a gente absorva e retenha mais, produza e retenha mais células de gordura no corpo. Por quê? A gordura é uma fonte de energia fundamental. Então, uma pessoa com um estresse excessivamente prolongado, ela tende a produzir e reter mais gordura. Altera também a função renal. O rim começa a puxar, a segurar mais água. Porque a água é fonte primária de energia. E aí eu preciso de reter mais água, já que o estresse eu não consigo sair desse... eu não consigo superar esse obstáculo que a vida me coloca. E esse obstáculo ele pode ser físico ou emocional. Então, o estresse, na verdade, resumindo tudo para vocês, o estresse ele é algo extremamente positivo. Por quê? Ele nos promove uma melhora nossas possibilidades de superar um obstáculo da vida. O problema é se manter no estresse por um longo período. E isso gera várias alterações importantes no corpo. Nas cartilagens, como a gente já falou, na gordura, retenção de líquido. Outra coisa importante também, na hora que o cortisol está em alta, eu diminuo a absorção de cálcio. Se isso perdura por um tempo prolongado, os meus ossos vão ficando mais frágeis.
Tudo isso são consequências não do estresse, mas do estresse prolongado. Então o que a gente tem que buscar são gerenciamento, né? Fazer um gerenciamento adequado desse estresse. E a partir de agora eu vou dar dicas para vocês de como gerenciar o estresse, de acordo com pesquisas de gerenciamento do estresse. Mas antes disso, eu gostaria que você desse um like, porque esse vídeo, essa aula, merece esse like. Então, uma coisa importante para gerenciar o estresse. Primeiro, atividade física constante, diária. O nosso ciclo de controle hormonal do corpo, ele dura 24 horas, é um ciclo circadiano, principalmente modulado pelo estímulo externo da luz. Ou seja, a atividade física ela deve ser diária e de preferência alternada, que as pessoas façam atividades físicas diversificadas, é melhor ainda. Além disso, algo muito importante é o sono, pois é no sono que o estresse é literalmente interrompido. A produção tanto do sistema simpático quanto do sistema neuroendócrino do estresse, ele é diminuído absurdamente no momento do sono. Então, um sono, higiene do sono é fundamental no gerenciamento do estresse. Outra coisa importante são padrões respiratórios. Isso pode também ajudar a modular o estresse. A expiração prolongada, ela ajuda também na modulação do estresse. Outra coisa importante é trazer para a presença, para o mindfulness, ou seja, viver o momento presente, focar na presença. E uma dica interessante é começar a focar em exercícios respiratórios em vários momentos do dia. 1 minutinho, eu falo muito para os meus pacientes. Você vai tirar de 8 a 10 vezes por dia, parar 1 minuto e focar na sua respiração. Respiração lenta, suave e profunda, principalmente prolongando a expiração. Eu colocarei para vocês no canal aqui mais vídeos sobre higiene do sono, porque isso também é fundamental. Além disso, convívios sociais saudáveis podem também ajudar muito no gerenciamento do estresse. E uma outra coisa que é fundamental é higiene alimentar. Procurar alimentar alimentos mais naturais, alimentos que menos processados, numa quantidade adequada, em vez de ser consumidos de forma excessiva. Isso tudo ajuda no gerenciamento do estresse. Lembrando, o estresse é fundamental para a nossa sobrevivência. Um abraço para você e até a próxima aula.